Nossa aula de hoje é sobre os radicais livres e suas lesões. Dependemos muito do oxigênio. O oxigênio, através da sua passagem pelas vias aéreas e a chegada lá no íntimo das células, dentro das mitocôndrias, é que é o responsável pela formação do nosso ATP. ATP, que é a moeda de troca para todas as reações que dependem de energia. Assim como o oxigênio gera coisas boas dentro da célula, ele pode também, no excesso, gerar problemas. É o que veremos nessa aula. Por que precisamos tanto do oxigênio? Claro, precisamos do oxigênio para a geração de energia, no ATP, dentro das mitocôndrias, mas também precisamos do oxigênio para algumas outras reações importantes no organismo. Por exemplo, na detoxificação, ou seja, na transformação de certas moléculas tóxicas, principalmente externas ao organismo, em moléculas menos tóxicas. E para isso se utiliza enzimas como as oxidases, as oxigenases, nessa transformação, essencialmente nas células do fígado. E para a biossíntese, ou seja, para a criação de certas moléculas utilizando oxigênio. Como exemplo, temos os eicosanoides, gerando moléculas inflamatórias. O que é um radical? Radical é qualquer composto que tenha um elétron único, ou seja, não pareado, não fazendo ligação, no seu orbital externo. Todos os radicais são considerados radicais livres? Não, radical livre é um radical em que, num determinado composto, eu tenho esses elétrons não pareados podendo fazer ligações com outras moléculas que se encontrem disponíveis no citoplasma, se encontrem disponíveis nas membranas plasmáticas. Então, por exemplo, os metais de transição, que também têm elétrons não pareados, como no ferro, no cobre, esses elétrons não pareados não vão fazer ligações, vamos dizer, perigosas, porque eles estão protegidos dentro de proteínas ou dentro de enzimas. Então, os derivados do oxigênio quase sempre são radicais livres, porque estão circulando dentro da célula, podendo fazer ligações de tentativa de parear esses elétrons de forma mais danosa para as moléculas que encontram pelo caminho. Nesse próprio slide, vocês veem aqui embaixo a diferença de duas moléculas que são muito parecidas no seu olhar. Mas o íon hidróxido, como que ele é formado? O íon hidróxido ele é formado por uma dissociação simples. Por exemplo, na molécula da água, você tem a dissociação do íon hidrogênio positivo, ou seja, o próton, e o íon hidróxido negativo, com carga negativa. Se você olhar as bolinhas desses elétrons do oxigênio, você vai perceber que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais os dois elétrons ligando o oxigênio ao hidrogênio. Então, no orbital do oxigênio, para dar carga negativa do íon hidróxido, nós temos os 6 elétrons totalmente associados e pareados ao hidrogênio. No caso do radical hidroxila, como ele se forma? Se forma por uma aceitação de um elétron no orbital de uma molécula inicial como o peróxido de hidrogênio, ou seja, por fissão do H2O2, e gerando, se você for contar as bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, mais o 1, 2 que estão numa ligação covalente com o hidrogênio, e aí está faltando, nesse orbital do oxigênio, um elétron. É essa busca por uma ligação, por uma aceitação de um outro elétron, ou seja, um elétron não pareado, que você vê no lado direito do radical hidroxila, é que faz com que ele seja tão perigoso para se ligar com outras moléculas. Perceba que a notação de toda molécula chamada de radical possui essa bolinha no meio da molécula do lado direito. No lado esquerdo significa que você tem um elétron não pareado. Temos aqui nessa figura o átomo do oxigênio, e não a molécula do oxigênio, ou seja, não é o O2. Esse átomo tem uma característica muito particular, e felizmente para nós. No seu subnível da distribuição eletrônica, subnível 2p,
temos os chamados elétrons antiligantes. Por que são antiligantes? Porque tem spin paralelos, ou seja, a flechinha que você vê no lado direito da figura são duas flechinhas viradas para cima. Esses dois elétrons na última camada de valência do átomo de oxigênio faz com que ele só possa aceitar a parceria de mais um elétron de algum outro átomo, um por vez. É impossível fazer com que essas duas setinhas viradas para cima aceitem dois elétrons ao mesmo tempo. E aí, o que vamos ver nos slides seguintes é que isso torna a molécula do oxigênio um chamado birradical. A teoria da birradicalidade do oxigênio depende da representação do oxigênio molecular, não na ligação habitual dupla, como se vê na figura à esquerda. Porque nessa ligação dupla, o que se percebe é que todos os elétrons estão presentes. Já na ligação única, percebemos que os elétrons dos lados dos átomos do oxigênio estão isolados. E aí, como eles apresentam os spins paralelos, eles só podem aceitar um elétron a cada vez, e não ao mesmo tempo. E é justamente quando esse oxigênio, O2, molecular, recebe um único elétron por vez, é que ele se torna o chamado superóxido. Esse superóxido, como vamos ver nas figuras seguintes, é que torna a molécula totalmente desequilibrada, ou seja, torna a molécula radical. Então, no oxigênio considerado molecular, ou seja, no O2, o que nós vamos ter é ele passeando pelo corpo, desde a sua entrada nas vias aéreas até a chegada, por exemplo, nas mitocôndrias, com a impossibilidade de fazer ligações eletrônicas justamente por essa presença de spins paralelos. Não se pode fazer ligação com essas flechinhas para cima que você vê nesse caso. Na representação da direita, que não é do oxigênio, vemos que se você tem spins antiparalelos, os átomos que vão chegar aqui na proximidade vão poder fazer ligações atômicas. Então, de novo, para nossa felicidade, o oxigênio atravessa todos os caminhos até chegar dentro das células sem a possibilidade de oxidação, ou seja, sem a possibilidade de ir queimando tudo que encontra pelo caminho na sua oxidação. Quando se costuma representar as reações do oxigênio na fosforilação oxidativa, o que se costuma mostrar é o seguinte: o oxigênio molecular chega à enzima citocromo oxidase e é reduzido, ou seja, aceita o hidrogênio e se transforma finalmente em água. Apenas que essa transformação do oxigênio em água passa por reações intermediárias. Essas reações intermediárias acontecem dentro da enzima e essa enzima tem ferro, tem cobre e justamente pela presença desses metais dentro dessa enzima é que você vai tendo a recepção do oxigênio molecular, no oxigênio molecular, de um elétron a cada vez. Então, por exemplo, quando o oxigênio O2 molecular recebe um elétron a mais, ele se transforma no composto chamado superóxido, que já é um radical livre. Ou seja, você tem um elétron recebido e você tem um elétron não pareado nessa molécula de O2 negativo, ou seja, superóxido. Para se ter uma ideia de como isso funciona, pensa num frisbee, aquele brinquedinho de criança que se usa na praia. Um oxigênio molecular pode ter a birradicalidade, ou seja, os elétrons não pareados em cada um dos átomos de oxigênio, mas esse frisbee vai girar de forma correta de um lugar a outro. Se você tem no superóxido, por exemplo, a presença de apenas um elétron não pareado a mais nessa molécula, esse frisbee não vai girar de forma estável, ele vai se tornar bastante instável. E é justamente esse elétron não pareado, que dá essa instabilidade ao superóxido,
é que já o torna radical. E aí, se você, a partir do superóxido, recebe um elétron a mais, você vai ter O2 com carga de 2 elétrons a menos, 2 elétrons a mais negativa. O que acontece? Esses 2 elétrons a mais vão se juntar à presença de 2 prótons no meio e vão transformar esse superóxido em peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio que não é um radical livre. E a partir da reação enzimática com a recepção de ainda mais um elétron nessa molécula do peróxido de hidrogênio, você vai ter a fissão molecular gerando uma parte OH, um radical hidroxila, como a gente viu, extremamente reativo, é o radical livre mais potente que você tem nessas reações, e o OH, ou seja, o hidróxido, um íon negativo, que se associa ao próton do meio e forma a água. Então veja, a água formada tem, antes dela ser produzida, a presença perigosa da formação do radical hidroxila. Radical hidroxila representado como nessa figura. Esse radical hidroxila, se ele tem nas proximidades alguma outra molécula, como por exemplo lipídios de membrana, como por exemplo proteínas presentes no citoplasma, a reação vai ser muito fácil, a reação em cadeia vai gerar moléculas totalmente alteradas. Aqui, a representação da notação de Lewis, desde o oxigênio molecular à esquerda acima, até a quebra do peróxido de hidrogênio em radical hidroxila e íon hidróxido abaixo à direita. Então veja, só é possível se pensar nessa transformação se, quando eu penso na ligação entre um átomo de oxigênio e outro, eu tenho uma ligação apenas única entre um oxigênio e outro. Ou seja, eu só tenho a divisão dos elétrons uma única vez entre um átomo da esquerda e um átomo da direita. E aí, com isso, nós temos a nossa chamada birradicalidade, ou seja, 2 elétrons não pareados na molécula do oxigênio molecular, mas de forma equilibrada nessa estrutura. Quando o oxigênio molecular recebe o seu elétron a mais, eu vou ter, então, no lado direito da figura do superóxido, os elétrons equilibrados nesse átomo. Já no lado esquerdo, nesse átomo do lado esquerdo, eu vou ter apenas um elétron e não pareado e tornando a molécula instável radical. A partir do momento que o superóxido se transforma em peróxido, e aí você tem o recebimento de um elétron aqui, outro elétron aqui, o que seria possivelmente uma molécula muito reagente, recebe os 2 prótons do meio e se transforma no peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, como a gente vê, com a presença do elétron do hidrogênio a cada lado da molécula, ele se torna totalmente estável. E aí, na quebra do peróxido de hidrogênio, ou mais corretamente na fissão molecular do peróxido de hidrogênio, vamos ter o nosso radical hidroxila. Radical hidroxila que é extremamente reativo, justamente porque esse elétron não pareado vai buscar outros elétrons de outros átomos da proximidade e se torna muito perigoso. Já o íon hidróxido, pela presença de mais um hidrogênio que não está aqui representado na figura, ou seja, há um hidrogênio cedendo do lado esquerdo dessa fórmula, mais um elétronzinho aqui, transformando esse hidróxido em água, ou seja, podemos representar o hidróxido já com o seu próton do lado, ou seja, hidróxido rapidamente se transforma em água, nenhum perigo para a célula. Aqui, no entanto, isso não é um hidróxido, isso é um radical hidroxila. Aqui não vem o auxílio do próton do meio.
E justamente esse elétron perigoso, esse elétron pronto para receber outros elétrons de qualquer molécula que encontre pelo caminho, é que vai fazer a radicalidade do radical hidroxila. Aí você pode pensar, o superóxido, já da transformação do oxigênio molecular pela recepção de um elétron, ele não é tão radical assim, então ele não deve ter grande problema. Isso é verdade ou isso é mentira? Em parte é verdade, em parte é mentira. Por quê? A formação do superóxido dentro do organismo vai gerar, na presença de duas moléculas dele mesmo, junto com o próton do meio, a formação de peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular. Isso acontece tanto de forma espontânea, uma reação química espontânea, quanto pela ação de uma enzima que acelera esse processo, ou seja, a chamada superóxido dismutase. Por que esse nome dismutase? Dismutase é toda enzima que utiliza dois reagentes iguais para transformar num produto diferente. Então, a superóxido dismutase é uma enzima que protege o organismo dos danos que o superóxido iria causar na sequência, desfazendo esse superóxido e transformando em duas moléculas menos agressivas, como a gente sabe, peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular. Acontece que a presença no organismo do peróxido de hidrogênio, que parece uma molécula não muito reativa, não muito perigosa, associada a um superóxido que não foi transformado, que não foi diminuído na sua ação, vai criar o nosso perigosíssimo radical hidroxila. Essa reação que gera, mais uma vez, a fissão do peróxido de hidrogênio em radical hidroxila, em íon hidróxido, e além disso a formação de oxigênio molecular, chama-se reação de Haber-Wise. Essa reação de Haber-Wise, ela acontece normalmente como subproduto, um subproduto perigoso da transformação enzimática do oxigênio molecular à água. Ou seja, geramos superóxido, geramos peróxido de hidrogênio e na própria reação desses reagentes intermediários vai haver a formação em pequena quantidade de radical hidroxila. Uma outra reação que devemos conhecer é a chamada reação de Fenton. E aí é o mesmo peróxido de hidrogênio, que aparentemente é não tão agressivo assim, mas no recebimento de um elétron do meio, ou do ferro, ou do cobre, ou de algum outro metal, se não for protegido dentro de uma enzima, de novo teremos a formação do nosso radical hidroxila. E aí, nessa transformação, o metal, que era de carga mais 2, no caso do ferro, vai se transformar em mais 3, no caso do ferro. E se for no caso do cobre, essa cessão do elétron para o peróxido de hidrogênio vai transformar o cobre mais 1 em cobre, aqui representado de forma incorreta, cobre mais 2. Então, a reação de Fenton depende da presença de metais de transição, cedendo esse elétron para o peróxido de hidrogênio. É importante notar que tudo que existe em excesso na natureza pode fazer mal. Assim é o caso do ferro, assim é o caso do superóxido, que se for produzido em excesso nas reações de geração de espécies reativas do oxigênio, vão gerar a atração dos elétrons dos metais de transição para esse superóxido, gerando a nossa reação de Fenton. Então veja, o ferro presente no organismo, ele está sempre circulando de uma forma protegida, ou ele está na molécula de hemoglobina, cerca de 3/4 da quantidade de ferro presente no sangue está na molécula de hemoglobina, ou ele vai estar na transferrina, uma molécula responsável pelo transporte do ferro no sangue, ou vai estar nas células dentro da chamada ferritina, que é essa molécula que você vê na figura.
Esse ferro, se ele estiver em quantidade não tão excessiva assim, ele está protegido da atração das cargas do radical do superóxido, e aí não vai gerar tanto radical hidroxila. Mas ferro em excesso no organismo, passando da capacidade dessas proteínas conterem esse ferro, pode gerar muita reação de Fenton, ou seja, pode gerar muito radical hidroxila. Assim como uma produção excessiva, que a gente vai ver por que motivos, de superóxido dentro das células, também pode gerar essa atração do ferro e mesmo do cobre pelo superóxido e gerar muita reação de Fenton e gerar muito radical hidroxila. Veja como é perigoso esse nosso superóxido. Ele vai poder, se ele for desfeito, como na reação da superóxido dismutase, gerar H2O2, ou seja, peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, na associação com os metais de transição, na reação de Fenton, vão poder gerar novos radicais hidroxilas. Além disso, na reação de Haber-Wise, o superóxido associado ao peróxido de hidrogênio gera, novamente, radicais hidroxila. Agora você tem outro composto que circula próximo do superóxido no sangue, nas células, que é o nosso óxido nítrico. O óxido nítrico, já com o nitrogênio na fórmula, vai poder gerar, numa reação química com o superóxido, um composto novo chamado de peroxinitrito. O peroxinitrito também é um radical livre, aí chamado de espécie reativa do oxigênio e do nitrogênio, diferente dos compostos que falamos até agora, que eram só derivados do oxigênio. Nessa reação do peroxinitrito, muitas vezes você vai formar o nitrito, associado a mais uma vez o radical hidroxila como produto. A curiosidade é que quem fuma vai produzir na mistura dos compostos presentes no cigarro esses radicais ou essas espécies reativas no nitrogênio e oxigênio na própria fumaça do cigarro ou no próprio ambiente em que se fuma. Então, são radicais livres ou espécies reativas produzidas propriamente para si. Além disso, uma outra reação frequente no meio ambiente é a presença da água na atmosfera em vapor, associado às radiações ionizantes, como por exemplo do raio-x, dos raios gama. Essas radiações ionizantes quebram a molécula de água e geram na própria atmosfera radicais hidroxilas, embora esses radicais não tenham tanta repercussão assim para o nosso organismo. Aqui um quadro resumindo as chamadas espécies reativas tanto do oxigênio quanto do nitrogênio. Nas espécies reativas do oxigênio, temos dois compostos com nomes um pouquinho mais complicados ou menos conhecidos, a peroxila e a alcoxila. Esses dois últimos são radicalares, ou seja, são radicais formados pela transformação dos lipídios em radicais pelo radical hidroxila. Nos não radicalares, como já vimos, temos o oxigênio, que não é um radical livre, claro. O peróxido de hidrogênio, que também não é considerado um radical livre, mas é potencialmente formador de radical livre. E o ácido hipocloroso, que falaremos na sequência. Nas espécies reativas de nitrogênio, temos o óxido nítrico, o óxido nitroso, e aí temos também alguns produtos de uso no dia a dia na indústria alimentícia. Os nitritos vistos aqui são usados principalmente pela indústria para conservação de carnes e queijos, mas combinados às aminas das proteínas no pH ácido do estômago podem formar as chamadas nitrosaminas. As nitrosaminas que são cancerígenas para o aparelho digestivo. As nitrosaminas, aliás, estão presentes também em alguns produtos de consumo diário, como por exemplo na cerveja, e servem como antibacterianos. E veja, os efeitos patológicos
dos radicais, tanto do oxigênio quanto do nitrogênio, são a agressão de lipídios da membrana, a agressão às proteínas, mas também pode fazer agressão aos carboidratos, embora de forma menos evidente. Os efeitos fisiológicos falaremos um pouquinho mais para frente, principalmente na produção de enzimas digestivas pelos fagócitos. Aqui um resumo das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Só lembrando a definição, espécies reativas são tanto os radicais livres em si, quanto aqueles compostos que podem gerar radicais livres. Então, espécies reativas não é sinônimo de radicais livres. Nesse momento você pode estar se perguntando, mas se o oxigênio na sua transformação, na fosforilação oxidativa, leva à água, e se essas transformações ocorrem dentro de enzimas, a transferência de elétrons acontece dentro das enzimas, como a geração de radicais livres vai acontecer dentro da célula? Veja, boa parte dos elétrons transferidos no complexo enzimático da fosforilação oxidativa vaza. Você tem uma porcentagem de elétrons que vaza, principalmente vaza na coenzima Q. A coenzima Q ela transita pela membrana da mitocôndria e nessa transição, principalmente quando ela volta a buscar mais elétrons do primeiro complexo, há uma tendência algum tanto desses elétrons vazarem para fora da mitocôndria, nas imediações da mitocôndria. E nesse momento, quando o oxigênio que vem da respiração entra na célula e vai em direção à mitocôndria, ele encontra esses superóxidos ou encontra esses elétrons no caminho e aí mais transformação em mais radicais livres. Quanto por cento vaza, então? Em torno de 1%, embora você tenha algumas fontes de literatura que dizem que pode chegar a 3% a 5%. Curiosamente, tanto os exercícios físicos quanto a atividade intelectual têm tendência a produzir mais ATP, ou pedir a produção de mais ATP. E nessa maior geração de ATP, a maquininha do complexo da fosforilação oxidativa gira mais rápido, e aí há uma tendência a menor vazamento de elétrons, ou seja, há uma geração menor de radicais livres, ao contrário do que intuitivamente se poderia imaginar. Já havíamos mencionado anteriormente que as enzimas pertencentes ao metabolismo, principalmente no fígado, mas também em outras áreas, têm uma tendência a transferir o oxigênio para reações de detoxificação ou de metabolismo. Temos o exemplo aqui da monoaminoxidase, que é a enzima que degrada a dopamina nas terminações nervosas. Temos aqui o exemplo da xantinoxidase, que vai fazer a degradação dos ácidos nucleicos. E também as oxidases dos peroxissomos responsáveis por parte do metabolismo lipídico. Todas essas enzimas geram uma quantidade pequena de radicais livres. Mas é interessante notar que em certas situações de funcionamento exagerado, por exemplo, se você ingeriu álcool, drogas, etc., e esse metabolismo ou essa detoxificação desses compostos, se eles vão ser muito necessários, o seu organismo vai ter muita necessidade de degradar esses compostos, a geração de radicais livres tende a ser maior. A inflamação é um processo que acontece o tempo todo no organismo, ou seja, a geração de moléculas inflamatórias como prostaglandinas, leucotrienos, etc., os chamados eicosanoides, são geradores também de oxidação, justamente para criar moléculas metabólicas. Então, se você tem em situações patológicas ou mesmo fisiológicas a necessidade de criar mais moléculas inflamatórias, ou seja, de degradar os lipídios da membrana para produzir moléculas inflamatórias, a natural tendência de produzir mais radicais livres. Radicais livres circulando tanto nas células quanto nas imediações das células vão fazer a chamada peroxidação lipídica, ou seja, a transformação dos lipídios da membrana em também radicais livres. Além disso, vai ter uma alteração da permeabilidade celular, e aí a entrada do cálcio dentro das células vai gerar sinalização para maiores estragos dentro dessas células, principalmente estragos na mitocôndria.
Além disso, as proteínas vão sofrer alteração principalmente nos seus grupos sulfidrila, ou seja, nos átomos de enxofre, e aí tendendo a degradar essas proteínas. Os DNAs, também muito sensíveis à presença dos radicais livres, podem ser oxidados. Até certo ponto, essa capacidade da célula de regenerar esse DNA vai existir, mas a partir de um certo ponto há uma possibilidade de danos permanentes e que vão levar a célula naturalmente a uma apoptose. Não entraremos em tantos detalhes da peroxidação lipídica, mas o que a gente percebe é que na iniciação das reações de peroxidação, você tem um radical livre que, com a sua avidez por elétron, arranca um hidrogênio da fórmula do lipídio, deixando esse lipídio instável e com a tendência a ele buscar um outro átomo da vizinhança para também retirar esse elétron. Essa reação inicial vai levando uma propagação para outras moléculas vizinhas e aí, com o passar do tempo, a chamada reação em cadeia. Reação em cadeia que pode levar à degradação total dos lipídios, como se vê nessa figura na letra C, e inclusive com alguns compostos que sinalizam essa degradação acontecendo, como malondialdeído, malondialdeído que tem um aspecto muito parecido com uma ferradura, um bumerangue. A presença desses compostos, por exemplo, na urina, vão sinalizar a presença de excesso de radicais livres. E a partir de um certo momento, essas reações em cadeia vão ser terminadas principalmente pela ação dos chamados antioxidantes. Há 4 fases, então, da reação em cascata dos radicais: a iniciação, vamos dizer assim, do estrago, a propagação desse estrago para outras moléculas vizinhas, a degradação a partir de um certo momento de todas essas moléculas envolvidas e, em algum momento, a terminação, que envolve sempre a presença de antioxidantes. O óxido nítrico, uma molécula essencial, como vasodilatador presente em todo o endotélio, é o elo de ligação entre as reações, as espécies reativas do oxigênio e as espécies reativas do nitrogênio. É a presença desse átomo de nitrogênio no óxido nítrico é que favorece a formação dos compostos chamados espécies reativas derivadas do oxigênio e do nitrogênio. É interessante notar que o óxido nítrico é uma exceção à regra do octeto de Lewis. O que você vê na fórmula é que o próprio nitrogênio é que tem um elétronzinho a menos na contagem dos orbitais. Esse óxido nítrico associado a outras moléculas vai poder gerar, tanto com os metais de transição, quanto com outras moléculas que ele acha pelo caminho, alterações radicalares também. Embora seja um processo fisiológico, o óxido nítrico, ao se ligar ao ferro presente na enzima guanilato ciclase, recebe esse elétron do ferro e se transforma potencialmente num radical livre. Embora seja um processo fisiológico, algum grau de geração de radical livre acontece nesse processo. E o mesmo composto vai ter uma interferência direta na ligação com os citocromos da própria fosforilação oxidativa, ou seja, tendendo a inibir algum tanto da fosforilação oxidativa e, ao mesmo tempo, interferindo na interação do ferro na hemoglobina. Ou seja, o óxido nítrico tem uma tendência a fazer efeitos diretos, positivos, como a vasodilatação, mas algum tanto de geração de radicais livres. E aí, no lado direito dessa figura, vemos que não só os efeitos da própria geração de radicais, mas efeitos da geração de compostos alternativos ou secundários, como a produção de nitritos e mais oxidação como consequência. O problema, então, com o óxido nítrico. Ele vai ser sintetizado pela sintase do óxido nítrico dentro do ciclo da ureia, e ele por si só já é um radical livre. Esse óxido nítrico, na travessia entre células, vai achar outros radicais livres pelo caminho e vai gerar radicais endógenos. Além disso, várias fontes de
radicais livres exógenos, ou seja, da dieta, da poluição, da fumaça do cigarro, etc., vão se encontrar com o óxido nítrico e formar novos compostos, alguns deles muito perigosos para a saúde, alguns deles inclusive cancerígenos. Lembrando como se forma o óxido nítrico. O aminoácido arginina, associado ao elétron do NADPH e a presença do oxigênio, vai transformar como produto final na citrulina e no nosso óxido nítrico. Temos 3 formas de sintases, ou seja, enzimas criadoras do óxido nítrico. A sintase neuronal, iniciada com a letra N, a sintase presente no endotélio dos vasos sanguíneos, ou seja, a sintase e a sintase chamada de I, induzível ou imunitária. Essa sintase é que nos interessa mais porque ela vai gerar produtos compostos associados a esse óxido nítrico que serão úteis para as células de defesa combaterem os germes que aparecem dentro do organismo. Interessa especialmente a reação bioquímica da chamada explosão respiratória. Por que esse termo explosão respiratória? Porque o organismo utiliza rapidamente uma grande quantidade de oxigênio, gerando uma súbita criação de radicais livres com a intenção de combater germes. Então, temos primeiramente a enzima chamada NADPH oxidase, que oxida, ou seja, retira o elétron do NADPH, transfere esse elétron para a molécula de oxigênio. Nessa transformação gera-se o superóxido e, através da enzima superóxido desmutase, a criação da água oxigenada, H2O2 ou peróxido de hidrogênio. A partir do peróxido de hidrogênio, a mieloperoxidase, uma enzima parente da molécula de hemoglobina, ou seja, contém M no seu interior, transforma esse H2O2 associado ao cloro presente na célula em ácido hipocloroso, HClO. Esse ácido hipocloroso tem uma capacidade enorme de destruir bactérias presentes dentro da célula do fagócito. Como o ácido hipocloroso tem um pH muito próximo do pH orgânico, 7,5 mais ou menos, parte desse ácido hipocloroso se transforma em hipoclorito pela perda do próton. Esse hipoclorito é o mesmo produto que conhecemos com o nome de quiboa, ou seja, é um destruidor de bactérias, principalmente pela ação de halogenação, ou seja, a cessão desse cloro da molécula para as bactérias e a oxidação de parte das moléculas da própria bactéria. Ou seja, o mesmo estrago que os radicais livres potencialmente podem fazer dentro do nosso organismo, vai fazer de forma controlada e muito intensa nas bactérias que foram fagocitadas pelas células de defesa. Quais são as defesas celulares, quais são as defesas do nosso organismo contra a presença de radicais livres? Pode ser didaticamente dividido em 5 tipos de defesa. As enzimas, como nós já vimos parte delas, os chamados antioxidantes, muito frequentemente vitaminas, a compartimentalização, já explicaremos o que é, o sequestro metálico e o reparo dos componentes já danificados. Já vimos então que a superóxido dismutase ela é capaz de transformar o superóxido em um composto menos perigoso, ou H2O2, ou peróxido de hidrogênio, embora esse peróxido de hidrogênio ainda possa se converter em radicais livres novamente. E a catalase é uma enzima que é uma das enzimas mais rápidas do organismo, vai transformar definitivamente esse H2O2 em uma molécula de água e uma molécula de oxigênio, ou seja, vai desfazer totalmente a capacidade radicalar do peróxido de hidrogênio. A catalase é também uma dismutase porque transforma 2 moléculas iguais de peróxido de hidrogênio em 2 moléculas de água e uma molécula de oxigênio. Curiosamente, o motivo da ferida apresentar borbulhas quando se coloca a água oxigenada nessa ferida
É porque a catalase presente nesse tecido transforma a água oxigenada em oxigênio, é o que vemos borbulhar. O sistema glutationa e as suas enzimas são um mecanismo muito eficiente e generalizado no organismo de combate aos radicais livres. Do que é feito a glutationa? De 3 aminoácidos, a glicina, a cisteína e o glutamato associados. Então, a glutationa não é uma proteína, é um tripeptídeo, uma molécula menor do que uma proteína. Na cadeia lateral da cisteína temos o átomo de enxofre associado a um hidrogênio. Quando essa glutationa se associa a mais uma molécula de glutationa através da enzima chamada glutationa peroxidase, a eliminação desse hidrogênio da glutationa ao formar uma molécula reduzida transfere esse hidrogênio e seu elétron para o H2O2 numa ação muito semelhante à catalase para transformar H2O2 em água. Como eu reponho a minha glutationa para que ela funcione novamente? Através da enzima chamada de glutationa redutase, que embora se chame redutase, ela utiliza o hidrogênio e o seu elétron do NADPH para transferir para essas moléculas de glutationa reduzidas e transformá-las em, novamente, glutationas separadas, oxidadas, para que o ciclo possa reiniciar. Então, esse é o chamado ciclo redox da glutationa. Veja, a glutationa redutase ela é dependente do NADPH, da existência do NADPH. O NADPH ele é produzido no chamado ciclo das pentoses fosfato, muito frequentes, por exemplo, dentro da hemácia. Como a hemácia tem que lidar com uma quantidade brutal de oxigênio, ela precisa muito da ação da glutationa. E você tem muito ciclo das pentoses fosfato derivadas da glicólise dentro da hemácia. Uma outra defesa importante são os chamados antioxidantes não enzimáticos, que assim como a glutationa, podem ser fornecidos por uma dieta saudável. São exemplos já muito conhecidos de antioxidantes não enzimáticos, a vitamina C, a vitamina E, os carotenoides e flavonoides. Alguns antioxidantes não enzimáticos são de origem endógena, ou seja, produzidos pelas próprias células, como os uratos, a melatonina, a própria bilirrubina, etc. O que fazem os antioxidantes não enzimáticos? Tem um princípio muito básico. Todos eles têm uma molécula que se assemelha, quase sempre anéis aromáticos na formulação, e acabam cedendo um elétron para o radical livre. Na cessão desse elétron para o radical livre, o que acaba acontecendo é que esse radical livre, vamos tomar como exemplo o radical hidroxila tão temido. O radical hidroxila, se ele recebe um elétron, ele traz junto um próton do hidrogênio. E aí ele vira água. Aí você vai dizer, e que vantagem tem para o antioxidante se tornar ele faltante em um elétron? Os antioxidantes não enzimáticos conseguem lidar muito bem molecularmente com esse elétron faltante. Então é como se fosse uma molécula heróica. Ela doa esse elétron, fica ela sendo muito parecido com o radical livre, mas ela sabe lidar com essa situação. A analogia que você pode fazer com esse tipo de composto é com a roleta do cassino. A bolinha que fica girando na roleta do cassino seria o elétron faltante que se distribui na molécula do antioxidante. Então, esse elétron, pela ressonância própria dos anéis aromáticos dessas substâncias, fica se redistribuindo e não torna esse tipo de molécula instável. Ou seja, ela consegue lidar bem com a falta desse elétron que foi repassado para o radical livre. A vitamina E, por exemplo, lipofílica, que tem a sua fórmula muito parecida com a coenzima Q, ou ubiquinona, da fosforilação oxidativa, ela vai fazer essa chamada deslocalização eletrônica, ou seja, esse elétron vai se
associar com vários átomos e não vai ficar parado na molécula. Quanto mais deslocalizado o elétron, mais estável a molécula fica. E aí ela vai aproveitar essa característica, roubando essa falta do elétron dos lipídios da membrana que foram transformados. A vitamina C, por sua vez hidrofílica, circula livremente pelo citoplasma e pelo extracelular. Aparentemente, a vitamina C tem a capacidade de regenerar a vitamina E. Talvez seja esse o seu principal efeito. Os carotenoides, derivados do beta-caroteno, que são precursores da vitamina A, ou seja, também são lipofílicos, têm a sua fórmula muito parecida com o ácido graxo. Duplas ligações extensas, terminadas por anéis nas duas pontas. Tem os seus efeitos ainda muito discutíveis. Aparentemente, sim, tem um efeito antioxidante, mas alguma parte do carotenoide, se exagerado principalmente na ingestão ou na utilização, pode ser mais pró-oxidante do que antioxidante. Flavonoides, hoje muito citados, porque normalmente estão presentes em coisas que gostamos de ingerir, como chocolate e vinho, pode ter também uma ação mais pró-oxidante, ou pelo menos uma parte da ação pró-oxidante. Há alguma controvérsia na sua maneira de agir, talvez o maior benefício seja a quelação dos metais de transição que participam da reação de Fenton. Já os antioxidantes endógenos, como ácido úrico, melatonina e outros, também têm um anel aromático, pelo menos um anel aromático, e também pode fazer essa falta de elétron ficar circulando pela molécula. O quanto eles têm ação exatamente pró-oxidante ainda é matéria de muita discussão. Uma outra defesa contra radicais livres é o fenômeno da chamada compartimentalização. A compartimentalização é parte vital de todos os processos celulares. O que significa isso? A localização de certos tipos de reação química ou certas enzimas ou até mesmo de certas moléculas, de certas organelas em locais específicos da célula. Então, por exemplo, a localização das enzimas antioxidantes, onde elas são mais necessárias, e a localização em áreas protegidas da célula do ferro e de outros metais para que não causem a reação de Fenton. Para terminar uma ilustração dos possíveis problemas, das possíveis patologias que os radicais livres podem estar implicados, então hoje em dia se sabe que quase que não há nenhum processo patológico em que não haja radicais livres causando algum tipo de dano. Então, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, todas as doenças crônicas, as doenças neurodegenerativas, todas elas têm pelo menos alguma participação de radicais livres na sua fisiopatologia. Já desde o nascimento, por exemplo, no prematuro, se houverem danos hipóxicos depois associados a uma volta do oxigênio, essa volta do oxigênio, fazendo a chamada reperfusão, pode gerar radicais livres numa retina frágil. É apenas mais um dos exemplos de patologias em que você tem radicais livres podendo causar mais problemas do que o que já seria esperado. No mesmo recém-nascido, principalmente no recém-nascido prematuro, a displasia broncopulmonar é mais um exemplo de danos associados a oxigênio em excesso após uma hipóxia. Agradecendo a quem nos escutou até aqui, esperando que não estejam já todos, de uma certa forma, radicalizados.